Salve, salve, cultureiros! Estamos começando mais um podcast Cultura Milanesa, aqui no estúdio Renderizando, onde você tem essa qualidade de vídeo e som aí. Inclusive, segue aí o Instagram do Renderizando Estúdio para você trazer o seu projeto para cá, desde produção de conteúdo até podcast também, você pode realizar isso aqui, tá bom? Vou abrir a câmera para mostrar nossos convidados ilustres de hoje. Estou aqui com o Leandro Firmino e Letícia da Hora. Sejam muito bem-vindos Obrigada. ao nosso podcast. Essa câmera aqui é de vocês. Vou pedir para cada um mandar um salve aí para quem está assistindo a gente. Salve, mulheres poderosas! Estamos aqui no Cultura Milanesa, vamos juntas. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Antes da gente começar esse papo aqui, eu vou fazer uma consideração para a gente poder pedir ali à comunidade que nos apoie. Nós temos o nosso apoio com R$5 manter a nossa estrutura funcionando. Tudo aqui é muito caro para manter, então você pode seguir apoiando a gente aí, R$5, ou então comprar pelos nossos links aí da Amazon e do Mercado Livre e da Shopee, onde você não muda nada no teu carrinho de compra e ajuda a gente com o percentual da sua compra lá, o que ajuda pra caramba, beleza? Segue aí o @aculturamilanesa e o @renderizando estúdios. Vamos começar o nosso papo aqui. Como uma tradição que a gente tem aqui no programa, né? A gente começa geralmente tirando tudo da frente, tudo que fizemos, todos os nossos trabalhos, e a gente começa lá atrás. Então vai ser o mini Leandro, a mini Letícia, de repente vão buscar lá na infância. Nessa parte aqui vale tudo, mas o que vocês vão ganhar muito ponto comigo é se vocês lembrarem, por exemplo, o nome dos lugares por onde vocês andaram, o que vocês fizeram. Caramba. É longe, é muito longe. Onde ralaram o joelho? Por onde? Haja memória emotiva, né? Faz muito tempo, mas que bom que naquela época minha memória ainda estava boa, né? Mais fácil eu lembrar do que passou do que o que eu comi ontem. Nessa fase inicial aí era da onde? São Gonçalo, Rio de Janeiro, né, Leandro? Sim, eu sempre fui de São Gonçalo. Eu cresci no Rio, né? Cresci no município do Rio, na comunidade da Cidade de Deus, né? Mas passei muitas férias com meus avós já falecidos, né? Meus avós maternos na Cruzada São Sebastião, conjunto habitacional. Fica no Leblon ali, muito próximo da Lagoa. Você ficava então nesse translado, né? Sim, sim, mas a maior parte na CDD mesmo, na Cidade de Deus. E aí, Letícia? Ih, São Gonçalo por onde? Por onde eu andavas? rodei, cara, eu andei muito. Olha, só escola, eu estudei 9 escolas, só É pra tu ter mesmo? uma noção. Então, assim, São Gonçalo é o meu país, né? Conheço tudo. Então, eu nasci ali na Central, na Avenida Central, que hoje o pessoal conhece como Balança, Complexo do Salgueiro, mas aí eu também morei no Portão do Rosa, morei no Mutuá, morei na Maria Rita, e aí depois eu voltei de novo lá pra Balança. Então, assim, eu sou bem. Acho que até um traço da minha personalidade é que eu me adapto fácil, talvez seja por isso, né? De morar em tantos lugares, estudar em tantos os lugares, então um pouquinho disso. Alguma memória afetiva dessa época aí no sentido de, pô, eu jogava taco, a bola caía na casa do vizinho. Cara, minha memória emotiva sempre é ligada à escola, né? Eu passei dos meus 6 anos de idade até praticamente meus 15 anos dentro de um CEP, né? Eu peguei o início do projeto lá em 1985. Então, a maior parte da minha infância e um pouco da minha adolescência foi dentro da escola, né? Então, minhas memórias são muito da época do CEP, do Brizolão, que era o dia todo, o dia inteiro, chegava às 6 da manhã, ia embora às 5h30, 6 da tarde. E era uma época que dentro dos CEPs tinha muitas atividades, né? Tinha desde as disciplinas, né? Normais, português, matemática, mas tinha atividades culturais. Eu peguei uma época boa, assim, cara. O projeto funcionava muito bem. Tinha animador cultural, tinha umas coisas bem legais, né? O Brizolão é um tesouro, né? Brizolão era um tesouro aí de coisas pra fazer, Era integral, eu acho que era o Era dia inteiro. integral, era o dia todo, o dia inteiro, cara. Então eu estudei de 1985 até 1993, 94, que eu não me lembro bem, né. Então, assim, poucas vezes, assim, fui conhecer rua depois dos 15 anos, quando minha mãe começou a dar um pouco mais de liberdade, aí que eu comecei a andar um pouco mais nas ruas da CDD, né. E no início era a mãe segurava, então. É, pra caramba. Eu e meus irmãos era dentro de casa, durante a semana dentro do Brizolão, final de semana só saía com ela ou meu pai. E tinha os finais de semana, né, que minha mãe de vez em quando ia lá visitar meus avós, né,
e passávamos os finais de semana na Cruzada São Sebastião, onde que eu passei também muitas férias também, né? E aí depois dos 15, o que que rolava? O que que você fazia? Então, depois dos 15 anos, assim, que aí eu já tinha saído do CIEP, né? Na época era antigo ginásio. Eu tinha finalizado o ginásio, aí eu fiquei uns 2 anos sem estudar, assim, eu acho que eu fiquei tanto tempo, cara, tanto tempo dentro da escola, que depois eu fiquei assim, caramba, mano, eu tenho que fazer segundo grau, vou ter que voltar de novo a ficar dentro de uma sala de aula, sacou? Mas assim, depois eu vi que eu cometi um erro, assim, eu deveria ter dado continuidade, não aconselho nenhum jovem a fazer isso, sacou? Aí eu fiquei 1 ano, quase 2 anos, cara, sem estudar, depois eu retornei, voltei a estudar, fui para fazer o segundo grau, mas aí foi na mesma época que eu já tinha que me apresentar para o serviço militar obrigatório. Aí com 17, 18 anos, 17 para 18 anos, 18 anos, fui prestar serviço militar obrigatório, aí tranquei lá, né, os estudos. Aí depois que eu fiquei 1 ano no quartel, voltei a estudar de novo. Aí finalizei o segundo grau. Aí concluiu ali no Aí segundo grau. concluí, é. Mas é muito louco, assim, toda vez que eu paro para pensar na minha infância, assim, um pouco da minha infância, da minha adolescência, é sempre escola, cara. Porra, interessante pensar nisso, né? Porque realmente ali o famoso Brizolão ali te acolheu diretão, e aí a memória que você tem Muito, toda criada cara. ali, até 15. Exatamente, a galera que eu convivi, né, e que de vez em quando eu reencontro, né. Apesar que eu não reencontro tanta gente assim, né. E as atividades também que tinha, né, no dia a dia, né. As coisas mesmo de molecada, assim, apesar que eu não, assim, é muito doido, assim, porque eu não era muito de jogar bola, né. Ninguém me chamava, ruim de bola pra caramba. Péssimo. Ninguém me chamava, né? Eu nunca era escolhido, mas eu ficava ali no meio do pessoal ali assistindo, né? Foi uma época boa. A bagunça do futebol você assistia, agora a Assistir, convocação né? não rolava. Era, Nunca. tô ligado. E você, Letícia, por onde é que você, nesse período aí, a gente tá falando, você falou já um pouquinho da sua vivência ali, mas qual a lembrança que você tem ali de ralar joelho mesmo, de Com certeza repente, não é da escola. Sempre tive pavor de escola. chatão? Ah, eu, assim, eu gostava, tinha colegas e tal, mas assim, minhas melhores memórias são na rua, com os meus amigos, minhas amigas, meus primos, tomando banho de mangue lá no Portinho, indo pra Praia da Luz, brincando de pique, fazendo guerra com as outras crianças, criando planos mirabolantes. Eu sempre fui muito criativa, assim. Então, ai, vamos fazer tal coisa, ai, tive uma ideia. Então, assim, sempre minha memória afetiva que eu gosto e tal. Com certeza não tá na escola. Eu já não tive não me diverti Ó, tanto na eu rua, não. eu nunca repeti de ano e emendei do ensino médio direto pra faculdade, porque eu falava: "Cara, eu não quero ter que fazer de novo, então vamos embora, eu vou fazer logo isso pra acabar". Eu lembro que eu depois da universidade, eu fiz universidade particular. Eu falei: "Poxa, eu não tentei para pública, poxa, porque será que eu conseguiria?". Fiquei com aquele negócio, assim, incômodo. Aí fiz o Enem de novo, passei para IFRJ. Aí fui pra aula, chegou lá um monte de criancinha, adolescente, eu ainda estava com 20 e poucos anos naquela época. Um monte de adolescente e tal, eu falei: "Ai, não voltei mais", foi um dia pra aula. Ou Sério? seja, aquele negócio de tipo: "Ai, será que eu passo, não sei o que lá", passei, rompi com aquela coisinha que ficava no meu ouvido e não voltei mais. Porque tipo, ai, sala de aula eu acho um pouco chato, eu gosto de ir trabalhar, eu gosto de atuar, de movimento e tal. E sala de aula, pra mim, é um pouco chato, assim, digamos. E engraçado, curioso que me lembrou que a gente recebeu o Vinícius Natal, né? A Jota que tá aí atrás das câmeras. A gente recebeu o Vinícius Natal, que é rendista da Vila Isabel, né? E ele falou que quando ele foi pra faculdade foi um baque assustador pra ele, assim. E aí você também teve você teve essa questão, né? De chegar lá e ver a galera mais nova e tal. Na segunda graduação que eu passei. Na primeira novinha, tinha acabado de fazer 18 anos, então foi muito mais tranquilo. Agora o baque que eu tive foi em relação às questões raciais. Ah, ele falou isso. E isso sim, na graduação, talvez até por isso que eu tenha tomado um pouquinho de pavor, assim, fiquei um pouco traumatizada, porque eu sempre,
no primário, assim, estudava em colégio particular, mas escolas de bairros onde todo mundo é muito parecido com vocês. São Gonçalo, a gente, nós negros somos maiorias, né? Então, na escola particular de bairro, escola pobre, também não me sentia diferente de ninguém. Aí no ensino médio e tal, eu comecei a ir para a escola pública, e aí todo mundo igual, enfim. E aí na universidade eu senti essa diferença maior. Sempre tive consciência de classe e de raça, até porque eu sou uma mulher negra retinta, então não tem como não ter essa consciência. Mas na graduação eu senti essa coisa do racismo, da segregação mais de perto, mais na pele, sabe? E aí tem aquele, né, aquela fala, né, a gente só sente as correntes que nos prendem quando a gente se movimenta. Enquanto eu estava ali no meu bairro, em São Gonçalo, estudando nos lugares que era para mim, indo a lugares que era tido, né, lido como para mim, estava tudo ok. A uma vez que eu saio e vou para a graduação, para o curso altamente elitista, né, eu fiz comunicação social, onde nos primeiros períodos era a única negra da minha sala, né. E aí isso começou a incomodar, e eu comecei a sentir as correntes, porque eu saí do meu lugar. E aí as pessoas não achavam que ali era o meu lugar. E o Vinícius Natal falou que teve o teste do pescoço, né? Olhou em Ah, volta e sim, falou: só tem eu. só tem eu. É. E quando aparece um preto, a galera faz chacota, tipo: "Ai, é teu irmão, é tua irmã, não sei o quê, não sei o que lá". Por que não? Só porque é preto igual a mim? Enfim. Pô, interessante a gente falar. Aí é publicitária, né? Uhum. Foi ali que você já foi trilhando o caminho da publicidade. Sim. E aí, nesse sentido, aí agora a gente pode ir entrando mais ou menos no como é que os caminhos foram se construindo, né? Por exemplo, nesse período aí da faculdade, você já foi seguindo o caminho de publicidade, mas ainda não tinha Mulheres da Parada. Mulheres da Parada seria uma Não. criação muito posterior, né? Sim, sim. Eu nunca tive pretensão de ser diretora de uma ONG, sabe? Mas depois, né, que aconteceu, eu fiquei refletindo um pouquinho, assim, eu acho que isso já ardia no meu coração, né? Durante a graduação, assim, nos primeiros períodos, eu fiz um curso de uma outra ONG chamada Cinema Nosso. E eu gostei muito de participar daquilo ali, porque o Cinema Nosso trabalhava utilizando o cinema para um despertar de um senso crítico para as pessoas, principalmente de favela, a olhar com outros olhos aquilo que era cotidiano e tal. E eu gostei muito, eu falei, nossa, gostei disso, gostaria de trabalhar com algo, gostaria de fazer isso também. Só que ficou uma coisa só no gostei e tal, eu não fui à frente. Na graduação, eu não consegui estágio, porque não sei. É. Eu E aí posso eu falar pra fiz você fiz porque muito, não, tô olha, falando. e eu fazia entrevistas diretas para estágios e tal, mandava currículo, vivia no CIE, vivia no Moody's e tal, E- não conseguia estágio. E aí eu lembro que aí tinha 2 meninas lá no meu curso, que elas fizeram jornalismo, eu fiz publicidade, que trabalhavam numa ONG. E aí eu vi que, tipo, na ONG tinha várias pessoas igual a mim e tal. Falei: "Poxa, você não consegue uma vaga lá pra mim não?", porque ela também era negra e e trabalhava lá e fazia faculdade por conta da primeiro ela foi pra ONG pra depois entrar pra faculdade. Falei: "Pô, não consegue uma vaga lá pra mim não, cara? Eu faço estágio e tal, não sei o que antes que ela: "Ai, me liga, me manda uma mensagem no Orkut". Aí eu fiquei enchendo o saco dela, Ana Paula. Aí consegui, me botaram lá pra ir uma vez por semana pra fazer um estágio, não remunerado. Caraca, ainda Não, tem isso aí. elas pagavam o meu almoço, pelo menos. Aí e eu comecei a fazer o trabalho e tal, aí gostaram, me contrataram e lá nessa ONG, na BTV, eu comecei como, né, estagiária não remunerada para assistente de comunicação, depois fui até coordenadora, fui educadora de reflexão e debate, e aí começou a minha atuação no mundo do terceiro setor. E a BTV trabalha com educação e comunicação para promoção de direitos. Ou seja, eu tive a primeira experiência no Cinema Nosso, depois na BemTV, e aí eu fui vendo que, tipo assim, é o que eu gosto de fazer, sabe? E via também que em São Gonçalo tinha muita necessidade, né? Poderia ser feito projetos como esses em São Gonçalo, porém não tinha. E aí eu comecei, a partir da BemTV, fui trabalhar em outras organizações que também promoviam direitos, mas sempre com esse desejo, assim, de, poxa, tô trabalhando aqui, eu trabalhei em 17 comunidades da Zona Oeste. Trabalhei na Maré,
trabalhei em várias favelas, no Morro do Estado. Eu falava assim, poxa, mas isso aqui podia ter lá no meu território, lá onde eu moro, eu não tenho nenhum trabalho como esse, enfim. Mas aí chegou o momento na Mulheres da Parada que eu falei, cara, não é que eu tô fazendo? Você sempre teve essa vontade, essa coisa, não, quero voltar pra casa e fazer lá, sempre teve isso? Eu falava que poderia ter, mas nunca pensei, nunca me coloquei no lugar de eu levar isso para meu território, sabe? Eu falava, pô, podia ter, alguém podia ter essa mente, né, de abrir fazer um projeto como esse lá e tal, fazer alguma coisa, o lugar é muito mais carente do que, por exemplo, esse que eu tô trabalhando, enfim. Mas aí, durante a pandemia, eu comecei a mobilizar as minhas amigas, meus familiares e tal, para poder entregar alimentos para as pessoas. E aí, a partir daí, começou a Mulheres da Parada, que a princípio era uma atividade extremamente assistencialista, porque o momento pedia, né? Era de urgência, de emergência durante a pandemia. As pessoas estavam muito preocupadas em contrair Covid-19, mas lá na Parada São Jorge, na comunidade onde eu morava, as pessoas achavam que não iam pegar Covid, porque era longe de tudo, perto de nada, mas a fome ela chegou primeiro, porque as pessoas não podiam trabalhar, as pessoas não podiam nem sair nem para procurar emprego, porque tinha muita gente que já estava desempregada e já estava em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, mesmo antes, né, disso. E aí eu comecei a fazer isso. Aí a partir daí a gente começou a desenvolver outros projetos, aí começamos a fazer coisas mais legais, que além de combater a fome, trabalhar, por exemplo, com segurança alimentar, a gente trabalhou agroecologia, trabalhar a questão da segurança nutricional, que é falar sobre comer bem, usar as punks, né, as plantas alimentícias não convencional para se alimentar, e aí foi fazendo algo mais legal, mais gostoso do que o combate à fome. O combate à fome é um trabalho que eu gosto de fazer. A gente teve a ideia de fazer um mercadinho solidário, onde as pessoas podem escolher o próprio alimento, aumentar e diminuir a quantidade e tal. Mas não é ainda uma coisa que a gente tem prazer de fazer, né? Combater fome é triste pra caramba, né? É guerra, né? Uhum, Teve uma entrevista que eu vi que você deu que você fala isso, né? No início foi a guerra, foi a fome, né? E aí uhum. depois, quando você criou e arquitetou esse projeto, ele estava ali assentado, você pensou, qualificação, né? Sim, aí Agora é hora de qualificar, né? a gente trabalha agora com inclusão produtiva, trabalha com gastronomia social, a gente trabalha com agroecologia, geração de renda, e é muito mais legal porque você está promovendo sonhos, né? Realizando sonhos de pessoas, promovendo dignidade. E eu sempre gosto de falar que ter dignidade é muito mais do que você ter um teto e comida para comer. É você ter condições de sonhar. Né? Hoje as mulheres que fazem o curso com a gente, muitas delas voltam a sonhar, a realizar sonhos, de comprar carros, de fazer um passeio com a família, coisas que essa coisa do emergencial, da insegurança alimentar não te possibilita. Você está preocupada aqui com aqui agora, né? E o Mulheres ele tá há quantos anos já de existência? 6 anos, 6 anos? 6 anos. 6 anos de Passou existência. rápido, né? Muito rápido. Sei. 6 anos de Levi era, existência. eu Levi era pequenininha quando a gente começou. Eu Levi é super fã, inclusive, do Mulheres da Parada. E como é que você viveu o Mulheres da Parada, né? Como é que você observou Eu ele? peguei desde o início, né? Que foi lá no. Tudo isso que Letícia acabou de falar, né? Que foi no período da pandemia, né? Que foi um período bem difícil, né? Lá na comunidade onde que nós morávamos, lá no Sacramento, né? É, E no início a gente conseguiu, né, parcerias, né, com outras pessoas, né? Sim, Até pessoas que da minha área de trabalho mesmo, né? O próprio Fernando Meirelles, né? sim, Foi um Fernando. apoiador no início. A Lorena, né? Fernando Meirelles, Lorena Lorena Comparato, Comparato, a a Simone Simone Spoladori, a Spoladori, entendeu? Shirley Cruz, Shirley Cruz, a Ananda a também. Nanda. Então teve essa galera toda, né? Da área do audiovisual, né? Que apoiou, né, o projeto lá no início, e no momento que foi um momento difícil, né, cara? Que foi o momento da pandemia. E eu lembro lá do Mercadinho Solidário, as pessoas fazendo fila, né? Nossa, era uma fila Era imensa, uma fila imensa, cara. fila imensa. E tinha aquela preocupação que as pessoas tinham que estar de máscara, né? Ó, Tinha que e manter a máscara. notícia boa é que a galera que trabalhou com a gente, ninguém pegou Covid naquela Sim, época. Pô, por incrível caprichou que no pareça, álcool cara. gel O e foi álcool, pra. eu era louca do cloro.
É, Tinha uma bombinha de cloro, não, mano. Eu ia coisando tudo. Os alimentos todos que chegavam, a gente higienizava os alimentos todos, a gente usava aquele cheio de fio, a gente usava máscara. não, guerra total. Foi pauleira, assim, mas Pauleira. uma coisa boa, assim, hoje que a gente olha pra trás e fica foi a solidariedade das pessoas. Como o Leandro falou, assim, até as pessoas do meio de trabalho dele, né, se mobilizaram para estar com a gente, apoiar, até mesmo com a própria visibilidade. Sim, Algumas delas até lembro que a Simone acho que disponibilizou o Instagram dela pra gente sim, usar, para poder exatamente. divulgar o trabalho e tal. Pessoas que trabalhavam comigo, meus familiares, meus amigos. Durante a pandemia foi a época que eu mais conheci pessoas. Pessoas que até hoje eu não vi presencialmente algumas, acredita? Acredito. Esses dias cheguei em algum lugar, eu falei, oi, tudo bom? Não sei o quê. Falei, caraca, só agora que a gente tá se vendo presencialmente. Sim, mobilizou uma galera Sim. muito boa, assim, a gente viu de perto que tem muita gente boa ainda. Muita gente boa, exatamente. E também, né, lá na própria comunidade, né, teve apoio lá dos vizinhos, né, Sim, as meninas que ajudavam lá, né, no Mercadinho sim. Solidário a organizar lá a fila, organizar os alimentos, né. Porque parece, às vezes, quando a gente trabalha com um projeto social, né, com essa coisa, que as pessoas estão ali só num lugar de receber. Mas uma coisa que a gente viu ali é que as mulheres elas se mobilizaram e elas também eram protagonistas e estavam ali colocando a mão na massa também, sabe? Até na coisa de passar rifa, de trocar máscara por alimentos. A Mulheres da Parada só passou a existir porque a comunidade veio junto, somou. E aí passamos a existir. Inclusive o nome é esse, né? Porque éramos todas mulheres da Parada São Jorge. Aí por isso, Mulheres da Parada. Então elas não estavam ali só naquele lugar de tipo passivamente para receber os alimentos. Elas estavam ali o tempo todo trabalhando, né, Leandro? Buscando outras pessoas que estavam precisando, levando cesta básica para idosos, pessoas acamadas que não podiam sair para buscar os alimentos. Foi assim um movimento que até hoje assim eu fico até emocionada de quanto que mobilizou as pessoas. Mobilizou e vem mobilizando, né, porque o movimento só cresce, Sim. Mulheres da Parada só cresce cada vez mais, mas a pandemia foi uma loucura desvairada, assim, porque eu lembro que eu trabalhava com produção de eventos e aí no dia que falou: "Ó, agora vai ter que ir todo mundo pra casa", o cara falou assim: "Pô, deixa as coisas aí que uma semana a gente tá de volta". Uma semana, anos depois, o o negócio estava pegando fogo ainda, cara. Mas você falou Shirley Cruz, né, Shirley Cruz, pô, que tem um filmaço, né, A Melhor Mãe do Mundo. A mãe do mundo, Pô, Chile. filmaço, filmaço, filmaço. A gente fez conteúdo pro canal. A Jota também, na época, né, a gente foi assistir lá também, pô, que tijolada Pô, que a Shirley filmar. é minha amiga de anos, né, cara? Eu lembro de conhecer a Shirley filmando Cidade de Deus, né? Que foi meu primeiro longa, né? E, pô, aí depois dali ficamos amigos, né? A gente se conhece há muitos anos, né? E dando spoiler, ontem mesmo ela me mandou mensagem. Ela vai trazer o filme para exibir aqui em São Gonçalo, acompanhado com a masterclass que ela vai Pô, dar que para legal. Mulheres da Parada de forma gratuita. Sério Pô, isso? maneiro, É cara. mesmo? Pô, e tem data, assim? Tem... Ainda não, ainda Acho que tá... setembro. Setembro? Pô, Uhum. vamos ficar de olho aí, galera. Tá, Vamos ver. vamos até postar isso daí, que é eu mesmo que ela vai ter que vir. Tem que começar já a Não, mas divulgar. ela falou Falar que no vai vir. popular. Quando ela. Shirley, ela é ponta firme. Ela falou que vai vir, que tal, mandou o material que vai vir, vai fazer, vai exibir, ela vem. Setembro. Então, botou na mesa, né? Vamos fazer o corte aí também. A gente faz o corte pra exibir, mas, pô, filmaço, filmaço, filmaço. Eu sou super fã dela. E se for que vocês conheceram lá na Filmagem Cidade de Deus, É, na cara. trajetória ali foi serviço militar e voltou. Na verdade, então, isso, né? Eu prestei serviço militar, isso em 1997. Aí fiquei lá um ano, aí em 98 voltei a estudar, 99 finalizei o segundo grau, aí em 2000, assim, desempregado, não tinha trabalho, né? Aí fiquei um pouco arrependido, assim, de não ter ficado no quartel e assim, surgiu a oportunidade de ficar. Eu poderia, sei lá, ter ficado, ter sido. Eu sempre conto essa história, o pessoal ri pra caramba, que eu recebi uma proposta para poder ser promovido a cabo de seção, cara. Porque minha QM saiu de corneteiro. Eu não quis fazer o curso de corneteiro. Aí voltei para o quartel, falei pro comandante da minha bateria, falei, ó, não quero fazer esse curso.
Aí ele, então tudo bem, então você vai ficar lá na primeira sessão até você decidir aí sua vida, se você vai dar baixa, coisa e tal. Aí fiquei lá na sessão, aí me ensinaram mais ou menos a trabalhar na primeira sessão, que era com documentos, documentação. Aí eu tinha que separar uns documentos, aí levava os documentos assim nas baterias do quartéis, assim, né, para os comandantes, bateria, coisa e tal. E de vez em quando eu tinha que levar uns documentos em outros quartéis na Vila Militar. E o capitão da minha seção, lembro até hoje o nome dele, Capitão Corso, cara. Era um capitão bem tranquilo, assim, muito de boa. Ele perguntou assim pra mim, né? Se eu queria. Se eu tinha vontade de permanecer no quartel, né? E se eu queria virar cabo de seção. Eu falei assim, pô, mas eu vou ter que fazer CFC, meu lado, eu vou ter que correr, porra, levar esculacho no mato pra virar cabo. Ele, não, não, não. Você só tem que fazer um curso de informática. Porque na época era isso. O forte era isso. Era informática. Eu tinha que aprender um Windows. Tinha que aprender a mexer no computador, Excel, essas coisas todas, né? Mexer com planilha, não sei o quê. Aí eu falei, não sei, eu vou pensar. Aí, cara, acabou que eu não fiquei. Não quis mesmo ficar, eu não queria nem ter prestado serviço militar obrigatório, mas foi obrigado, né? E isso tudo em 97, 98 voltei a estudar, 99 finalizei, em 2000, né, perdidaço, não sabia o que eu queria fazer da vida, aí voltei a estudar, mas quer dizer, entrei para um curso preparatório. Eu lembro que na época minha tia, que é minha madrinha, irmã do meu pai, minha tia que pagou para mim 2 meses, 3 meses de curso preparatório pré-militar, que eu estava pretendendo fazer uma prova para sargento da ESA, não lembro bem, cara. Era uma coisa meio sargento da ESA, oficial da PM, sargento da aeronáutica, uma coisa meio assim. E nesse mesmo ano, cara, um vizinho meu me convenceu a sair de casa para fazer um teste. Que foi dentro da cidade dele mesmo. Porque o Fernando Meirelles e a Katia Lund, né, estavam num processo de seleção de jovens para poder participar de uma oficina. E dali daquelas oficinas, eles iam tirar o elenco para o filme Cidade de Deus, né? Porque já estava em andamento já o projeto do filme. E ele conseguiu me convencer, fui fazer esse teste, que foi na Associação de Moradores da Cidade de Deus. E a partir dali, cara, minha vida começou a mudar radicalmente. Mas aí ele falou assim: "Ó, vamos fazer um teste ali". Aí você Na tava. verdade, eu tava dentro de casa, cara. Tava assistindo televisão, de boa. O Diogo é mais do que um amigo, é um irmão, né? Crescemos juntos, né? Ele me convenceu, falou, cara, tem um pessoal ali fazendo um teste para uma novela. Ele falou novela, ele nem sabia o que que era. Aí eu falei, pô, tá de sacanagem, Diogo, novela, cara. Fala sério, meu. Que não sei o quê, aí tá, ele ficou quieto, aí depois ele falou, pô, vamos lá, cara, tem uma galera lá, coisa e tal, babá. Aí ele me convenceu, eu fui. Aí nesse primeiro teste, foi um depoimento em frente às câmeras. Aí tá, beleza, fiz o teste, fui lá, a gente deu uma zoada lá, coisa e tal. Aí, na semana seguinte, me ligaram falando que eu tinha passado nesse primeiro teste e que eu teria que voltar na Fundição Progresso para fazer um segundo teste. Aí, quando eu cheguei na Fundição Progresso, tinha uma galera, assim, cara, muita gente, imagina, muitos jovens. E o pessoal falando de tablado, Nós do Morro, cal, eu nem sabia o que que era isso. Nós do Morro até sabia mais ou menos, né? Mas tablado, cal, não sabia o que que era nada disso, cara. Pô, e era uma galera que já atuava, que já estudava teatro, entendeu? E foi um teste assim, um teste já vera, cara. Recebemos um texto, dividiu em grupos, aí cada grupo ali recebeu um texto e tinham mais ou menos 10 minutos para poder montar um improviso em cima daquele texto que tínhamos recebido. E fui, encarei, fiz esse segundo teste. Aí falaram, ó, daqui a alguns dias vamos entrar em contato com você. Se você for selecionado, você vai ser selecionado para participar de uma oficina que vai durar, acho que na época a oficina durou uns 2 meses, quase 3 meses,
Mas, ó, você tem que já assinar um termo de compromisso aqui, onde que você não vai poder cortar o cabelo. Eu acho que eu fiquei quase 2 anos sem cortar o cabelo. Caraca. Quase 2 anos. É muito louco, né? Fiquei 1 ano sendo obrigado a cortar o cabelo e cortar cabelo e fazer a barba, né? Isso no quartel. Aí, um tempo depois, 2 anos depois, eu entro numa parada que eu tenho que ficar bastante tempo, assim, 1 ano, assino um contrato onde que eu não poderia cortar o cabelo. E eu passei nesse segundo teste, comecei a participar das oficinas, que eu não entendia muito bem do que se tratava. Eu só fui entender lá na frente. Para você ter ideia, eu não sabia que o Fernando e a Kátia eram os diretores, só fui entender isso lá na frente. Isso tudo em 2000, né? Em 2001, após o carnaval, já tinha passado por todo esse processo, as oficinas, lá. Em 2001, após o carnaval, entraram em contato comigo, né? Falando que eu ia fazer parte do elenco do filme Cidade de Deus e que eu tinha sido selecionado, que não sei o quê. Pô, fiquei feliz pra caramba, lógico. Porque eu encarei como uma oportunidade de trabalho. Nossa, eu vou trabalhar, cara. Oportunidade de trabalho, pô, vou trabalhar. Cara, eu nem pensei, tipo, vou fazer um filme, não. Eu tinha que ganhar dinheiro, cara. Eu sempre falo isso. Falo, meu irmão, minha mente era o seguinte, eu tinha que ganhar dinheiro, eu não podia mais ficar pedindo dinheiro aos meus pais, entendeu? Eu tinha que, sei lá, dar meu jeito. O que te Sacou? motivou? O dinheiro. O dinheiro, cara, foi isso, cara, o trabalho. Trabalho. Você não Até perguntou, hoje eu não? encaro isso como trabalho. Você não pra perguntou caralho. não, e a novela? Nada. Aí quando eu cheguei, quando me chamaram, falaram, ó, dia tal você tem que se apresentar na base. Que foi, inclusive, foi próximo da Cidade de Deus. Eles colocaram a base, que era o lugar onde que ensaiamos, né, que foi o processo de preparação dos personagens, muito próximo da Cidade de Deus. Eu ia caminhando. Eu sempre caminhando. Ia caminhando e voltava caminhando. Né, que foi ali logo após os apartamentos, né? Numa fábrica, era uma fábrica. Não sei se era uma fábrica ou uma empresa já desativada na época. E, cara, minha vida só foi se transformando, né? Aí fiquei no ano de 2001, processo de preparação de personagem, filmagens, que foi muito pauleira, né, cara? Pauleira pra caramba. Fiquei doente, né? Durante as filmagens. Aí parou, cara. Eu e o primeiro assistente de direção lá Martini, cara, que é um queridão, assim, cara. Eu e ele ficamos doentes, assim, cara. Ficamos mal pra caramba, né? Doente, cara. Porque, pô, imagina. Preparação, filmagem. Aí paramos uma semana, depois retornamos, aí finalizamos. E isso tudo em 2001. 2002 veio o processo de lançamento, né? Os festivais. Fui para o Festival de Cannes, né? Que foi onde que eu assisti pela primeira vez Cidade de Deus pronta ali, né? Prontinho, foi maneiríssimo, foi emocionante pra caramba. E depois teve o lançamento no Brasil, que foi em agosto, né? Foi em agosto de 2002, né? Que foi o grande lançamento de Cidade de Deus. Tem uma cena, eu lembro que foi até no VHS que eu vi, se eu não me engano. VHS, para a audiência que está nos assistindo aqui, era um artefato do tamanho de um pastel preto, assim, que você tinha que, para você assistir um filme, você tinha que ir no local chamado locadora, alugar esse artefato, colocar dentro de equipamento para você ver o filme. Então tinha essa pequena diferença aí. Que tinha, eu não sei se foi na oficina, acho que era Fátima Toledo, Sim, foi a que tem Fátima uma cena Toledo. sua ali que foi uma tijolada, porque naquela época eu tava ali novinho, né? E eu achava que as atuações eram automáticas, né? As coisas Não, aconteciam. cara. Cara, eu vi uma cena sua sofrendo ali com aquele personagem, que é o personagem, porra, pesadíssimo, né? Sim, sim. E o que foi aquilo que você passou ali, que você chorou e... Assim, durante o processo de preparação, nós realizávamos vários exercícios, cara, sensoriais, né? Que ajudaram a, a criar as emoções necessárias para cada cena, né? Eu lembro que eu fui orientado a não ler o livro do Paulo Lins, porque o Cidade de Deus é baseado no livro do Paulo Lins, que é um romance. E o Paulo Lins, ele cresceu dentro da comunidade da Cidade de Deus. Inclusive, o Paulo Lins estudou com meu pai, cara. Ele é amigo do meu pai. Olha só a coincidência. Anos depois, o cara escreve um livro. O
cara era morador da Cidade de Deus, estudou com meu pai, escreveu um livro que anos depois esse livro, essa obra literária, vira um filme e acabo sendo um dos atores do filme, né? Olha como é que é a vida, né? Aí eu lembro que fui orientado a não ler o livro do Paulo e a Fátima foi me preparando, né? Foi construindo, né? Eu lembro da gente ficar durante 2 dias, né? Trabalhando uma cena, né? Então a Fátima ela foi pegando cada momento ali das personagens, né? E foi trabalhando cada momento através de exercícios, né? E tinham exercícios muito legais, por exemplo, eu lembro dela me pôr para ficar durante quase 10 minutos andando de um lado para o outro, porque isso me ajudava muito em cena, entendeu? De socar a parede, não socar a parede, mas empurrar a parede, ajudava, de socar a espuma também, né? No caso, no chão também ajudava, né? E isso tudo foi super importante, né? Para poder construir o personagem, poder e realizar cada cena. E é isso mesmo que você falou aí, cara. É um sofrimento, cara. Sacou? Atuar, eu sempre falo, cara, assim, lógico, existem muitos caminhos para fazer. E cada um segue um caminho. Mas, dependendo do projeto, você tem que sofrer, cara. Para que as pessoas enxerguem a verdade. Entendeu? Você tem que ter entrega, né? Então, Cidade de Deus, cara, quando você assiste Cidade de Deus e assiste todo o elenco do filme fazendo, cara, ali é um trabalho de entrega total, cara. De muita entrega de todos, né? Que participaram. E conforme o tempo vai passando, que bom que eu pude ter a sua palavra sobre o que aconteceu ali, porque as pessoas iam divulgando aquela imagem, cada um colocando a sua O seu teoria. ponto de vista, né? Essa teoria, né? Mas é Isso aí, isso. desde espiritismo, né? Até, gente, Vai tudo, né? Não tinha uma entidade ali com ele. Até poderia ter, né? pode ser. Mas poderia ter, né? Aí, Mas é isso, né, cara? Por exemplo, hoje eu já tenho 48 anos. Lógico, você vai, à medida que você vai fazendo, a cada trabalho que você vai fazendo, né? Você vai adquirindo mais experiência, você vai aprendendo a puxar essas energias, né? A puxar essas emoções quando necessário. Mas, por exemplo, uma coisa que eu tenho maior dificuldade, eu não consigo chorar, cara. Sério? Nossa, não dá, não rola. Pô, mas ali você chorou pra caramba ali Não, aquela ali imagem. mas não tem lá. exercício. Ali é uma dor muito mais interna, né? Não, porque às vezes não é isso, você não precisa chorar também necessariamente, né? Mas lágrima, cara. Pô, mano, eu admiro pra caramba quem consegue fazer isso. Sacou? Tem até uma Ah. pergunta do Impuros BR aqui que era disso. Depois, daqui a pouquinho eu vou fazer. Se eu não fizer, eles me batem. Da página Impuros BR, né? E como é que estava a sua caminhada nesse período aí? E quando o Leandro tava sofrendo ali. Sofrendo fazendo Cidade de Deus. 2002, né? Que foi o ano que 2002. lançou Cidade. Eu tava preocupada com a Copa, eu era fã do Denilson. Apaixonada pelo Denilson, jogador. Era bem novinha, tinha nem 15 anos, né? Nem sonhava em conhecer o Firmino, né, Leandro? Nem sonhava. E, inclusive, eu sou um dos fundadores do Nós do Cinema, onde que Letícia É. fez o curso. Ah, é? Mas eu não lembro de Letícia lá. Porque eu faltava muito. Aí, eu lembro das poucas vezes que eu vi a São Gonçalo na época, né? Que eu Na visitei época era aqui. Nós do Cinema e agora é Cinema Nosso. Quando eu fiz Cinema Nosso, foi em 2007, né? Aí eu lembro que teve um festival, foi festival de quê? Foi festival de cinema? Teve um festivalzinho de cinema no Jardim Catarina. Catarina. Eu fui Aí eu não fui. pra poder palestrar. na hora de Foi várias pessoas do curso, menos eu. E aí Leandro tava lá, eu poderia ter conhecido ele nessa época. poderia. Mas não conheci, se conheceu só em 2011. enfim. 2011. 2007 foi esse evento, e 2011 que o caminho de vocês se cruzou com o seu. Isso, poderia ter sido, mas aí não ia entrar no meu currículo naquela época, não. E aí Aí a gente tem esse 2007, 2011 aí, esse período.
O que que entra nesse miolo aí pra cada um de vocês dois, assim? Por exemplo, você 2007 já tinha sido lançado o Cidade de Deus. Sim, 2007 já tinha sido lançado Cidade de Deus e eu acho que eu estava fazendo novela, cara, na Record. Aí rolou a novela. A novela veio bastante tempo depois, né? Minha primeira novela foi na Record, por aí, eu acho que 2007, entre 2006 e 2007, que foi Vidas Opostas, né? A Record foi a primeira emissora a me dar a oportunidade de fazer uma novela, assim, cara. Sou muito grato, sou grato até hoje, entendeu? Nunca tinha feito novela antes, né? Porque é outro ritmo também, né, cara? Sim. Que é um ritmo, tipo, sei lá, às vezes você pega 15, 20 dias direto, né? De gravação. Às vezes você fica parado uns dias, né? Fica em casa, mas depois quando volta Mas eu ritmo acho pauleira. que cinema é pior que novela no ritmo de gravação, assim. Dependendo do projeto. Cinema é uma folga por semana. Não, amor, aumentou. Agora são duas. Eles agora estão mais humanizados. Trabalha. Eu creio que sim. Tem pego mais produções mais humanas, né? Mas... Sai 4 da manhã pra gravar. Cinema eu acho bem pauleiro. Não, o cinema é. 12 horas de trabalho. Mais de 12 horas. Às vezes mais Mais de de 12 12 12 horas de trabalho. Por exemplo, o meu segundo filme, que foi o Cafundó, que é um filme que eu tenho, mano, um carinho imenso, assim, né? Porque foi o filme onde que eu atuei do lado do Lázaro Ramos. Pô, Lázaro, porra, cara, é irmãozão, cara. Flávio Baurac, que na minha opinião, meu irmão, é um dos maiores atores que existe nesse país. Flávio é incrível. Também é um ser humano maravilhoso. E no Cafundó teve 15 dias, cara. Acho que foi 15 dias ou uma semana de noturna, cara. Olha. E o frio no Paraná, cara. Frio intenso, cara. Sacou? Eu ia assim, mais ou menos sair, mas um pouco mais de 12 horas de trabalho. Mas depois as coisas ficam. Eu acho que na novela é mais tranquilo. Não, é mais tranquilo, mas por exemplo. Também depende do Tranquilo. personagem. Depende do personagem. Por exemplo, eu nunca fui protagonista de novela. Mas, assim, das poucas novelas que eu já fiz até hoje, pô, cara, os protagonistas ralam muito, cara. É uma ralação, brother. É muita ralação. Relação com Imagina. glamour. Mas eu acho que é mais ralação do que glamour, né? Porque o glamour. O glamour é difícil. O documentário do Unidos, você deu 2 folgas na semana, ô, Ademir Júnior? Olha aí. Só pra gente saber só. Já... Mas documentário, dependendo do assunto, eu acho que é mais de boa, né, não? Até porque tem que acompanhar a rotina das pessoas. A não ser que for uma coisa com rotina noturna, pra poder... Já peguei cinema e já peguei TV, né? Peguei seriado, né? Seriado era pauleira, tipo, era 30 dias pancando direto, segunda. Era, pô, complicado. Mas o cinema parece que é uma luta. Mano, o A cinema é. diária hoje tem que estar toda dar certo. Meu irmão, o né? cinema é isso aí, cara. Cinema, meu irmão, tu tem que amar muito, cara. Tem que gostar muito, porque é pauleira, cara. É sofrimento. E dependendo da história que você for contar, não tem jeito, cara. É muito perrengue. Por exemplo, no Cafundó foi um filme de época, apesar que o Cidade de Deus também foi um filme de época. O Musical Cafundó foi um filme de época, onde que se passava num cenário final do século XIX, início do século XX. Então, por exemplo, pô, não tinha avião, cara. Sacou? Não tinha. Então, pô, o avião lá na casa do caixa-prego lá, o cara do som, ó, não rolou. Tem que fazer de novo, porque o cara ouviu o avião lá. Entendeu? E sem falar também o tempo que você leva para poder pôr um figurino de época. Às vezes leva mais tempo, entendeu? Dependendo da cena do dia. Aí tem que vestir as mulheres, tem que vestir os homens, tem toda aquela E a coisa. produção no cinema também, ela leva mais tempo, né? Toda a Também. construção no cinema, ela é muito mais... Eu acho que o cinema, cinema e TV, é muito mais encantador, né? Não, o cinema é muito mais Tem toda encantador. essa questão da construção do personagem, do figurino. Na novela, na TV tem, só que é bem menos, tudo muito mais fast food. Mas é uma produção mais hermética, né? Assim, mas vamos fechar, vamos produzir. É muito curioso isso, porque pô, você faz uma produção de época, cara, muita coisa tem que mudar, né? Por exemplo, tem Coisa, cara. você xingar alguém, como é que você xinga alguém com a Não, força que a cena pede, que você fala, sei lá, Seu Zé Mané.
Tolo. Como é que você... Tolo. Seu. E também tem isso, né? Por exemplo, no Cafundó, eu Cafajeste. passamos por um processo de onde Ravotas. que os personagens eram ex-escravizados, né? E que não sabiam nem ler nem escrever. Então tinha uma forma de falar que era uma coisa meio que não podia ser muito atual, mas tinha que ser um pouco próximo de uma coisa meio caipira, Uhum. né? Porque o contexto histórico é a cidade de Sorocaba, entendeu? No final do século XIX, início do século XX, entendeu? Então a gente passou também por um processo de preparação bem interessante com o Paulo Betti, entendeu? Trabalhamos algumas cenas, né? Aí ele foi explicando, ó, fala desse jeito aqui que seria o mais próximo possível, entendeu? Até porque não teve tanto tempo assim de preparação, né? Eu acho que de todos os trabalhos que eu já fiz até hoje na minha vida, o Cidade de Deus foi que eu tive mais tempo para me preparar, cara. O restante, meu irmão. Restante foi trocando pneu na estrada. Primeiramente Deus e vamos que vamos. Vamos que vai dar certo lá na frente. E aí, uma pergunta sobre isso. Por exemplo, Letícia, você foi vivendo a questão do audiovisual. Você foi vivendo, por exemplo, a vivência do curso e tal. Como é que isso conciliou com a tua luta, por exemplo, do Mulheres? Como que Como é que conciliou? como é que você juntou essas duas partes, assim? Porque só a questão de cinema e audiovisual já é uma vida, né? E Sim, como é que você faz para poder colocar toda essa luta também, que é a luta pelas pessoas, pela comunidade? eu me afastei um pouco, né, Leandro, do audiovisual. A Letícia se afastou, né? Eu acho que à medida que você foi trabalhando Porque na área do terceiro setor, você sim, que foi. eu comecei a minha trajetória muito nessa área da comunicação, do audiovisual e tal. E aí depois eu fui caminhando mais para a promoção de direitos. E aí, depois de direitos, eu fui mais para os direitos das mulheres, sabe? E aí fui me perdendo um pouco dessa coisa do audiovisual, do cinema e tal. Porém, a gente tem trabalhado muito essa questão nos cineclubes. Até mês passado a gente fez a exibição do filme Criadas. Você já assistiu? Uhum. É maravilhoso. E aí a gente fez essa exibição desse filme, a gente vai exibir A Melhor Mãe do Mundo. Então tenho procurado trabalhar com o audiovisual, com o cinema, para justamente fazer aquilo que eu falei, né? Despertar o senso crítico, levantar discussões sociais, né? Para... E isso corrobora com o trabalho que eu faço na Mulheres da Parada também, né? Que além de promover o desenvolvimento, a gente também precisa levantar discussões para que outras pessoas também se toquem, porque tem uma galera aí que tá meio sem noção. Como assim? Como assim, sem noção de estar perdidão no Noção mundo que vive? das questões sociais, sabe? Tem muita gente passando fome. A gente fala muito sobre não só sobre racismo, mas direito das pessoas LGBTQIAP+, né? E que as pessoas não estão refletindo sobre isso, sobre mudanças climáticas. E aí, quando a gente usa a arte, né, para poder falar sobre isso, acho que a arte tem um superpoder, que eu poderia aqui ficar horas palestrando. E aí um filme de 50 minutos, 1 hora e 20, vai trazer dimensões, vai levar essa pessoa à reflexão que eu nunca conseguiria levar. E aí a gente tem trazido o audiovisual e a cultura para dentro do trabalho da Mulheres da Parada muito nesse sentido. Não só também para discutir, porque eu também gosto muito de arte pela arte. Vamos exibir um filme só para poder curtir aquele momento, não só para também ficar refletindo, levantando discussões, fazendo debates depois. Gosto. Mas também não é só sobre isso. Eu também gosto muito de dança, de cultura, de arte. Arte pela arte, porque o nosso povo também merece se divertir, merece, né, cultura, merece arte, merece um respiro nesse mundo caótico que a gente está vivendo. Pô, e a gente tá vivendo um momento, assim, que eu tô muito animado pro futuro também, assim, no sentido de... a gente começou a produzir distopias, né? Tudo bem que Terra em Transe já é uma distopia, né? Porque já imagina um Brasil se a coisa estivesse indo pra cá, pra lá, né? Mas aí você tem, por exemplo, produções incríveis. Você teve Biônicos, aí você tem o Correio dos Bichos, que você tá no Correio dos Bichos. Bem legal. Já assistiu? Assistiu Biônicos e Caraca. o Correio dos Bichos. Biônicos eu já assisti. Eu assisti Biônicos. Não, eu não assisti. Você não assistiu ainda não, né? Comecei a assistir Corrida dos Bichos, mas não terminei. Vocês estão assim, ó. É porque... A Corrida dos Bichos eu assisti porque eu fui lá na exibição, no na semana premiere, na semana. E você viu acontecendo também, né? Vem acontecendo também.
Inclusive, ali você atua ali com o Andrei, que a gente recebeu aqui o Andrei O também. Andrei, cara, pô, esse garoto aí, ele tem futuro, cara, o Andrei. A gente, inclusive aí, assistam aí, a gente fez com os 3 da Candelária, né? Porque faltou a pipoquinha, pô, mas a gente fez com os 3, aí veio o Samuel. Ah, Samuelzinho, Samuelzinho. nossa, E muito talentoso, cara. você também tá nos 4 da Candelária, né? Também Você estamos tá quatro. dormindo? Você tá dormindo? Tá almoçando? Tá dando tempo? Porque tá em tudo, cara. E aí nos 4 da Candelária você fez o pai do Samuel. do Samuel, isso, o pai do Douglas ali. E o primeiro pai dele ali era o Périx, pô, aí você tava ali também. E como é que foi isso aí? Que aí os garotos já vieram, já falaram um pouquinho, mas. A história é interessante porque o Luiz Lomenha, né, que é um dos diretores, é meu amigo também de anos. Nos conhecemos fazendo Cidade de Deus. E que Todo também, mundo junto. que também fez Eu, cinema nosso. e que fez Cinema Nosso, que é um também dos diretores. O Luiz agora atualmente não tá como diretor de Cinema Nosso, eu não lembro bem. Mas ele tá agora produzindo bastante coisa, dirigindo. E o Luiz já tinha comentado comigo sobre essa ideia do projeto dos Quatro da Candelária, né, alguns anos atrás. Aí, quando a coisa já estava caminhada, já pronta para acontecer, o Luiz me convidou, me chamou. E a história, eu não sei se Samuel contou, né, cara? Mas eu que Conta. indiquei o Samuel para poder fazer o teste. Eu conheci o Samuel em Alcântara, né? O Samuelzinho trabalhando ali, fazendo os corres dele, né? Vendendo bala. E ele veio e pediu para tirar uma foto. Eu falei, pô, legal, cara, beleza, vamos tirar uma foto, tá? Pô, tio, eu gosto muito do seu trabalho, meu sonho era fazer um filme. Falei, teu sonho é fazer um filme, mas cara, mas eu vi tanta verdade nos olhos dele. Falei, tá bom então. Vamos fazer o seguinte, desculpa, perdão. Me passa o contato de alguém aí mais velho aí quando tiver um teste, eu te ponho para fazer um teste, mas isso não quero, não é prometer nada. É só fazer um teste. Ele, não, tio, só me põe para fazer o teste, que o resto eu resolvo. Falei, caramba, moleque determinado. Ele é. Calhou, cara, de no final desse mesmo ano, no final desse mesmo ano não, no ano seguinte, no início do ano seguinte, o, o Luiz me perguntar se tinha um garoto, algum jovem, né, um grupo de teatro de São Gonçalo, para poder ir lá fazer o teste. Eu lembrei do Samuel, eu falei, não, tem um garoto que eu conheci outro dia, pô, mandar ele fazer um teste, coisa e tal. Pô, então passo o contato dele para Patrícia, que também é uma amiga também, né, que fizemos Cafundó juntos, né. Patrícia trabalha como produtora de elenco, aí passei o contato dele para Patrícia, a Patrícia entrou em contato. Aí o Samuel foi lá no Rio fazer o teste. Foi ele, eu acho que na época, com a mãe dele, né? Mas antes ele fez online também, não foi? Já foi Não, testes? então, exatamente, né? Que ele fez até lá na ONG, né? Fez Ele lá. fez o teste online e depois ele fez um teste presencial. Cara, não é brincadeira não. O pessoal ficou muito, muito, muito admirado com ele, cara. Aí perguntaram, Leandro, ele é de qual grupo de teatro? Eu falei, olha, eu não sei, mas eu o conheci trabalhando na rua. De Alcântara. Alcântara. E, pô, esse garoto é amo incrível, cara, que não sei o quê. E acabou que o Samuel virou um dos protagonistas da série, cara. Virou, o Pô, primeiro episódio é dele, fecha ali com eles também, o Douglas, né? Cara, que maneiro, que maneiro. Eu não sabia dessa história. não, cara, e isso assim, eu parei muito para pensar sobre isso assim, depois, né? E penso até hoje sobre isso. Quantos outros meninos e meninas, cara, dentro da comunidade que tem muito potencial, não é só para atuar, não, cara, para outras áreas. Mas a pirâmide social, cara, ela é tão cruel que eles não têm oportunidade, cara, nenhuma oportunidade, entendeu? Porque a pirâmide social ela é cruel pra caramba, cara. Sacou? O racismo estrutural é muito cruel, entendeu? Às vezes eu fico vendo essas matérias na internet falando sobre jovens que se destacaram em matemática e que conseguiram bolsas, né, que foram estudar fora do Brasil. A grande maioria são brancos, cara. Por quê? Porque na pirâmide, né, na estrutura, né, racial do Brasil, eles têm muito mais oportunidades, né? E, pô, quantos outros jovens, cara, que vivem nas periferias, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil,
que são bons pra caramba em matemática, física, química, mas que não tem oportunidade, cara. Sacou? Não rola, não vai. Aham. E até Hum. aproveitando essa fala, acredito que você lá atrás, como você esbarrou com umas barreiras para você fazer seu primeiro estágio e etc., quando você foi para a qualificação com Mulheres da Parada, como é que foi isso? Porque meio que os mesmos obstáculos ali foram tentando bloquear a sua iniciativa, né? Como é que Sim, funcionou? até hoje é difícil, né, porque quando a gente fala de filantropia, e aí tem várias pesquisas, né, que falam, né, o retrato da filantropia no Brasil, você vê que o recurso, essa doação, essa solidariedade, ela não chega nas organizações que são geridas por mulheres negras. Então a gente já começa já atrás, né. Então, esqueci tua pergunta. Era isso mesmo. Era isso mesmo, porque, por exemplo, no primeiro momento você foi para lutar com a fome. Só que no Uhum. segundo momento você pensou em qualificar, em qualificação. Só que qualificando, as pessoas vão encontrar a mesma barreira que você encontrou. Ah, não Ah, me sim. contrata, não consigo sair e tal. Sim, então, a gente tem buscado porque eu trabalho com mulheres em situações de vulnerabilidade extremas, né, e inúmeras, e que muitas delas não encontram espaços no mercado formal. Então, as nossas formações, nossas qualificações têm uma pegada empreendedora. Não que essa mulher ela não possa, né, fazer um curso e entrar para trabalhar de CLT ou num banco, enfim. Mas a gente tem trabalhado muito com esse perfil de empreendedoras, para empreendedoras. Porque a gente tem trabalhado muito com mães atípicas, mães solos, com mulheres com crianças na primeira infância, moradoras de São Gonçalo, periferias de São Gonçalo, muitas, por exemplo, são lá da região da Parada São Jorge, que do centro de São Gonçalo para Parada São Jorge é 1 hora. Então, para essas mulheres, muitas das vezes, empreender é a melhor solução para que elas consigam dar conta da dinâmica social, né, da família delas e conseguir um dinheiro. Como uma mãe atípica que tem que levar os filhos na terapia todo dia, levar para a escola, ela vai trabalhar fora. Então, empreender, ela vai ali enquanto tá levando a criança na terapia, ela tá ali produzindo alguma coisa, fazendo um crochê e mais tarde ela consegue vender isso na internet, ou consegue pegar encomendas de bolo e trabalhar só com encomendas. A transista consegue agendar o horário, né, para atender a pessoa no horário que a criança estiver na escola. Então, o empreendedorismo, muitas das vezes, ele é a solução para essas dinâmicas dessas mulheres que não vão encontrar espaço no mercado formal. E é engraçado que, curioso que quando você vê os posts do Mulheres da Parada, você vê que rola um toró de miolo ali nos comentários, né? Porque muitas mulheres sugerindo, inclusive, pô, eu queria fazer não sei o quê, pô, eu quero trabalhar com não sei o quê. Deve vir muita ideia por ali mesmo, né? Com alguém que tá tendo alguma ideia e tá querendo ali o canal pra startar, né? E eu queria fazer tudo aquilo que elas queriam também. Mas os nossos cursos, eles fazem muito sucesso. Para você ter uma ideia, o Energia da Parada, ele teve 457 mulheres inscritas. Na confeitaria, a mesma coisa. Eu lembro que quando a gente abriu uma turma de confeitaria, nas primeiras, acho que 24 horas, a gente bateu 200 e poucas mulheres inscritas. Mas por que que a gente tem todo esse sucesso? Porque a gente faz aquilo que o público quer. Antes, eu lembro que quando a gente fez a nossa primeira turma, eu fiz uma pesquisa com as mulheres que eram atendidas no mercadinho. Se você pudesse, porque as pessoas estão tão sem oportunidade, né, que eu falava assim: "Se você pudesse aprender algo novo, qualquer coisa que você quisesse, o que que você gostaria de aprender?". E às vezes elas ficavam: "Ai", sabe. E aí a gente ficava ali, né, trabalhando na mente delas, aí muitas delas falaram: "Ai, queria fazer alguma coisa na área da beleza, gostaria de aprender a fazer alguma coisa na área da beleza". E aí nesse ranking todo, a beleza foi o primeiro, segundo gastronomia e terceiro era uma coisa mais diluída entre cuidados e artesanato e saúde. Era uma coisa mais beleza, era assim, top one. E aí a partir daí a gente fez o nosso primeiro curso de manicure, depois o de transistas. Então, assim, a gente faz aquilo que as mulheres querem, desejam e almejam, né. E outro ponto que eu também que acho que a gente faz muito sucesso, porque, tem vários cursos de confeitaria por aí, tem vários cursos de transistas, mas muitas vezes querem fazer o curso de trança, o curso de energia solar da Mulheres da Parada. Porque a nossa organização, ela é gerida por mulheres negras, negras e faveladas. Então a gente entende aquilo que o nosso público
quer, deseja e gosta de ser atendido. Então ali a gente não está preocupado só com a questão profissional, elas estão ali, elas recebem apoio psicossocial, com psicólogo e assistente social. A gente oferece quando, né, tem doações suficientes, o atendimento no mercadinho solidário para essas mulheres. Ali elas são tratadas com dignidade, com amor, com respeito, que muito em outros espaços, não estou dizendo que isso acontece em todos os espaços, mas a gente sabe que é diferente. Que às vezes atende, recebe essa mulher como ela fosse meramente uma beneficiária, uma necessitada. E não uma mulher que é uma potência que está ali para que a gente possa aumentar essa potência dela, sabe? Então, no Mulheres da Parada, a gente entende da dor e a gente está ali para promover esse desenvolvimento que não é só financeiro. É integral, é social, é autoestima, é autocuidado. E aí, por isso elas querem fazer o curso da Mulheres da Parada. E você deve também me ver nos comentários, ai, tentei e não consegui, é mó dó. Imagina, de 457 mulheres inscritas, a gente aprovar só 25. Fogo, né? É doído, é dolorido. Mas assim, fico feliz e triste, né? Fico feliz que a procura é grande, muita gente querendo, estão propondo novas ideias, adoraria, né? Mas tem o custo. E triste porque não dá para atender todo mundo, né? Eu já falei isso em vários lugares, né? Isso tinha que virar política pública. A gente tem uma metodologia própria e que tem dado certo. Nossa última turma de confeitaria, qualquer curso, gente, até curso pago, né? Tem evasão. Uhum. Na turma que a gente vai formar agora, a gente matriculou 34. Estamos formando 32. Pô, Olha o número de evasão. um pequeno, minúsculo. Mínimo. Né? Na verdade, que foram 34. Saíram 3. Acho que era 34, agora tá indo 31, ou era 35, tá indo 32. 3 mulheres evadiram e a maioria por conta de mercado de trabalho, porque precisa se sustentar, precisa sustentar a família, tiveram que sair por conta de emprego, né, para trabalhar em outro lugar. Então, assim, eu vejo o resultado do nosso trabalho a partir de tudo isso que eu te falei, né? É feito por nós e para nós, sabe? De quem entende o rolê dessas mulheres. E o que que você acha que... O que que você gostaria que acontecesse a mais aí, que viesse? Você falou que tinha que virar política pública, Sim, com né? certeza. Até porque iniciativas que são feitas assim, eh, com a força da própria comunidade, geralmente acontece por falta do Estado, né? O Estado não Sim, tá lá e as pessoas mesmo pegam as rédeas e vão fazer acontecer, né? sim. O que que você acha que falta agora? Qual é o próximo passo? Ó, eu adoraria que a gente tivesse mais investimento para poder fazer o que a gente faz e tem feito muito bem. Mas essa coisa da política pública é pensar além, sabe? Porque nós somos limitadas. O Estado não. O Estado tem poder de alcançar muito mais mulheres que a gente. Então, se a gente conseguisse incidir e ser um modelo para a política pública, eu já ficaria felizaça, assim, sabe? Mas você vê acontecendo isso? Por exemplo, esse canal está aberto, esse canal vai acontecer? Tá difícil de entrar? Difícil. Eu participo de alguns espaços de incidência política. Eu sou conselheira municipal de políticas públicas para mulheres de São Gonçalo e também sou conselheira municipal de segurança alimentar. Tenho buscado, mas precisa mais que boa vontade da organização da sociedade civil. O governo também tem que estar presente, tem que querer, né, fazer algo. Porque só a sociedade civil a gente não tem. A gente tem que ter força, mas a gente não tem a caneta, né? Então, ó, tá aí o recado, tá dado o recado aí. Vamos fazer os devidos recortes aí, vamos levar, porque é bater até acontecer, né? Não Sim. tem outra alternativa, né? A sociedade tem feito a parte dela, né? Uma questão que você falou que eu achei muito interessante é a reciprocidade, né? Então, aquelas mulheres, por exemplo, que são acolhidas e elas se erguem ali dentro da iniciativa, elas voltam e fazem acontecer também. Então, gera um círculo, né? Sim, um círculo virtuoso. Círculo virtuoso, pô. Virtuoso. Bom, a gente está encaminhando aqui para o nosso final, né? A gente daqui a pouquinho vai terminar, mas, bom, tem pergunta aqui para 3 anos para vocês aqui, mas a gente vai dar um jeitinho. Vamos organizar da melhor forma aqui. Ah, a gente tem alguns bate-bolas, por exemplo, para que a galera possa entender quais são as pessoas ali que motivaram vocês, inspiraram vocês. Vale tudo aqui. Quem que vocês citariam aí? Pode ser artista, pode ser um escritor, pode ser alguém que familiar, né? Cara, eu acho que eu
Assim, uma das pessoas. Eu tive muitas pessoas na minha vida que me motivaram, né? É, lá no início, porque eu também tive muitas dúvidas, né? Agora eu não tenho mais como voltar atrás, cara. Já era. Eu tenho 48 anos, já era. Já era. Que isso? Mas, por exemplo, meus pais, cara, principalmente minha mãe. Minha mãe sempre me motivou muito, entendeu? Sempre falou pra mim, sempre falava comigo que foi uma oportunidade que Deus me concedeu e que eu tinha que aproveitar, entendeu? Amigos como Lázaro Ramos, o Lázaro me motivou bastante, cara. Flávio Baurac também me motivou bastante, né? E outros, né, cara? Paulo Betti, né, que me deu oportunidade, né, quando eu fiz o meu segundo filme, né? Porque o meu segundo filme, o Cafundó, foi um teste comigo mesmo, assim, tipo, eu pensei, cara, se no Cafundó eu conseguir fazer esse personagem distante do que eu fiz no Cidade de Deus, eu continuo. Foi um desafio ali. Foi um desafio. Se eu não conseguir, se eu conseguir fazer, eu continuo. Mas se eu não conseguir, eu vou desistir, não é pra mim, não. E De- acabou que eu acredito que eu tenha feito até bem, assim, sacou? Depois do Zé Pequeno, ele É. ainda ficou em dúvida. Como que pode? Aí, Como pode? Como assim? porque tem dúvida, de vez em quando me bate a dúvida, eu falo, cara, às vezes eu tô no set assim, eu termino, falo, caramba, cara, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Porra, tinha que ter escolhido outra coisa pra minha vida, porque às vezes tem dias que você acha que você não foi bem, cara, sacou? E tem dias que não, tem dias que você acredita que fluiu tudo muito bem, entendeu? Então fui conhecendo pessoas que foram, por exemplo, eu tenho um amigo meu, cara, eu tinha um grande amigo meu, cara, que era o Júlio Peckel, cara, que cria da Cidade de Deus também, que foi o. Pô, a história do Júlio, cara, eu sempre, quando eu tenho oportunidade assim, eu conto a história dele. Porque quando eu conheci o Júlio já era um cara que pensava em fazer cinema. Ele já amava cinema. E já o conheci debilitado, cara. Em uma cadeira de rodas, né? Ele tinha atrofia muscular, né? Que se fala, né? Então a dele começou a se manifestar com 14 anos, né? De 14 para 15 anos. E ele comentava, né? Falava que quando a mãe dele, né? Eu vou olhar o médico falou que ele não ia chegar aos 18, né? E ele veio a falecer beirando quase 50 anos. E era um cara, mano, uma força de vontade, meu irmão. Uma vontade de viver, assim, uma vontade de fazer as coisas. Pô, e era ele e o Paulo Silva, né? Eram dois parceiros, né? O Paulo ainda tá vivo, tá aí, tá tentando fazer cinema. E o Júlio sempre falava comigo assim, falava, Leandro, você não pode desistir, cara. Você não tem noção. O lugar que você chegou é muito complicado, é muito difícil, cara. Essa oportunidade foi Deus que te concedeu. Você tem que continuar, você é muito bom. E o Júlio sempre falava isso comigo, cara. Entendeu? Tanto que o Júlio, né, depois assim, com o boom do Cidade de Deus, aí começou a surgir projetos de cinema dentro das comunidades, o Júlio começou a ganhar espaço, cara. Começou a realizar coisas, né? Eles criaram uma parceria com o Cavi, né? Cavi, como que é o nome todo do Cavi, cara? Cavi Borges. Cavi Borges. O Cavi é um amigão também. O Cavi ama cinema, então o Cavi começou a apoiá-los, né? Da oportunidade deles poderem produzir curta-metragens. Esses caras ganharam o Festival do Rio, cara, com, com um curta-metragem chamado 7 Minutos, né? O finado Júlio Peckel e o Paulo Silva. Então, toda vez, cara, que, que eu penso assim, tudo que a oportunidade que Deus me concedeu, que Deus continua me concedendo na minha vida. E assim, eu não posso nem pensar em desistir, cara, por causa do Júlio. Porque o Júlio era um cara que, apesar de toda a situação de vida dele, negro, sacou? Morando dentro da cidade dele, numa favela, cadeirante, ele não deixou em nenhum momento da vida dele a peteca cair, cara. Sim. Impressionante, cara. Impressionante. A força que ele tinha, sacou? A energia que ele tinha. Então, foi uma das pessoas que também que me ajudou bastante, cara.
lá no passado, lá no início, lá, a não desistir. Teu medalhão, pô. Pô, E você, Letícia, quais são essas pessoas aí, esses Mufadas que aparecem na nuvem lá quando você tá desmotivado? Quem que te... Olha, tem muitas inspirações, né? Minha mãe, minha avó, Dandara de Palmares, Teresa de Benguela. Mas sabe quem, assim, me inspira demais? E aí não é uma pessoa, são várias, né? São lideranças comunitárias de favela que estão ali trabalhando e ninguém vê. Sabe, estão ali distribuindo comida, tocando alguma creche comunitária que não tem visibilidade, não tem recurso, mas estão ali firme naquele trabalho, naquele propósito que ela tem. Cara, isso me inspira e me motiva demais. E também tem uma pesquisa, né, que fala do retrato, né, das lideranças comunitárias, de quem faz acontecer as coisas no Brasil, e a maioria são mulheres negras. Então, essas mulheres que não têm nome, não têm voz, não têm visibilidade na mídia, elas que me inspiram, conheço várias, gosto muito, amo, adoro, né, a maioria do pessoal do movimento social que eu ando, que eu gosto, são as mais velhas, né, Leandro? é. Então é nelas que eu me inspiro. E até aproveitando esse gancho, essa iniciativa da cidade de São Gonçalo, falando um pouquinho da cidade de São Gonçalo, né? A qual a gente coloca o Cultura aí como berço do Cultura Milanesa, é onde a gente separa boa parte do editorial do Cultura. A gente cobre tudo, de cinema, games brasileiros, mas o São Gonçalo tem um lugar especial, né? E aí o Cidade Ilustrada, ele começa a construir essa homenagem às personalidades negras da cidade, né? Uhum. Painéis lindos lá. E aí até sobre isso tem um painel, vocês dois ganharam painéis aí. Eu não posso deixar de jeito nenhum de falar aqui da iniciativa que é, né, o coordenador Marcelo Eco, né, a coordenação do Raf, que inclusive que teve aqui no Cultura Milanesa, então vocês podem assistir essa entrevista aí com o Raf também. É, o painel da Letícia, por exemplo, tem a assinatura do Glaucio Vênus, que Sim. também teve aqui no Cultura Milanesa, e nosso grande grafiteiro da cidade aí, grande Glaucio. E quer falar um pouquinho sobre esse painel? Ai, pra mim foi uma honra, né, Leandro? É. No início eu fiquei meio com vergonha, assim, sabe? Falei, caraca, um painel pra mim, né? Mas por quê e tal? Mas eu também me senti, assim, que é uma representação. E como eu falei, né, que eu me inspiro nessas mulheres, nessas lideranças que não são vistas, eu acredito que eu tô ali representando não só a mim, mas todas essas mulheres, todas as mulheres da parada, todas as lideranças comunitárias, agrofloresteiras, artesãs. Eu acho que a minha imagem tá representando essa galera toda e eu me sinto super honrada, assim. A gente fez até a inauguração antes da inauguração, né, Leandro? Foram um monte de mulheres lá, né? A gente fez um evento lá no Centro Cultural, um café das empreendedoras, e depois a gente foi lá fazer o lançamento, levamos megafone, tiramos foto, foi muito bonito. Fiquei muito feliz e mais feliz porque as mulheres se sentem também representadas ali com a minha figura, sabe? São Gonçalo tá ganhando uma outra energia, de fato, com esse projeto. O Leandro Firmino ganhou com a assinatura aí do Igor Skid, o teu painel. Eu fiquei muito feliz, né, cara? Porque eu já moro em São Gonçalo há 12 anos, que é o tempo em que estamos casados. E assim, São Gonçalo é uma cidade que me recebeu, cara, muito bem, cara. E eu me adaptei muito, muito bem a São Gonçalo. Eu lembro que assim, quando eu casei com Letícia, e eu falei assim, pô, eu estou morando em São Gonçalo. Aí o pessoal lá do município do Rio, tu é maluco, cara? Porra, vai morar em São Gonçalo. Eu falei, gente, minha esposa mora lá, ela é filha única. A mãe dela está lá, os tios dela estão lá, os parentes dela estão lá. Ela não tem ninguém aqui desse lado, cara. Então, vou pra lá. Aí fui para São Gonçalo e assim, não tenho o que reclamar. Sacou? Não tenho mesmo, cara. Conheci, assim, não tenho tantos amigos em São Gonçalo, né? Porque depois que eu casei, minha vida mudou bastante, né? Não que eu não deixe de ter amigos, tá? É porque muda, cara. Eu não saio mais, entendeu? Eu fiquei assim, eu não, Porque parece. Eu que tô prendendo ele. Não é isso, eu gente. não sou mais de sair à noite, entendeu? Eu fico mais dentro de casa quando eu não estou trabalhando. Eu saio de casa assim, para coisas pontuais, vou me exercitar um pouquinho, ou se não, vou ao supermercado, se não, eu levo o nosso filho à escola, o Levi. Mas as pessoas que eu conheci, cara, em São Gonçalo, são pessoas incríveis, assim, entendeu? Não são tantas pessoas, mas são pessoas que, quando eu fui morar em São Gonçalo, cara, me ajudaram bastante também a me adaptar, né, ao município. E assim, é o que eu falo, cara, você sai de São Gonçalo, se for para morar numa cidadezinha do interior, de preferência de Minas Gerais, entendeu? Que eu gosto muito do estado de Minas.
E é isso, cara. Tô feliz da vida ali em São Gonçalo, tô de boa, entendeu? Às vezes tem que sair mais cedo de casa para atravessar a ponte, dependendo do compromisso, mas isso faz parte. Aí, morando em São Ah, Gonçalo, sabe como é, né? Não tem sabe jeito. como é isso aí. E daqui só pra Cataguases agora, pra alguma cidadezinha onde vai comer. Nossa, Minas Gerais se come muito bem, gente. É muito. Nossa, a E, culinária lá é brava. e essa homenagem, cara, que eu recebi em São Gonçalo assim, é incrível, né? Porque tá ali, você tá ali, né, cara, no centro ali, né, da cidade. Nós estamos ali, né, no centro da cidade. E é impressionante, porque sempre alguém vem e comenta, né? Uhum. É muito legal isso, nessa questão que você falou da representatividade, né? Porque as pessoas sempre comentam, pô, caramba, tem ali, né? Você e sua esposa, né? Que legal, que não sei o quê. Isso é muito legal, né? Isso é muito E a gratificante. gente é o único casal E é o único casal ali no O painel. único casal a retratado. ganhar o É, mural. a Gama, né? Ah, É, legal. E agora tá eternizado ali, é o nosso monumento, pô. E é engraçado que você mencionou essa questão de você ser mais na sua, né? E a gente tem muita noção do Gilmar, né? A galera fala assim, pô, deve ser igual o Gilmar. Só que aí o Rafael Hogan, ele deu uma entrevista que ele fala isso, né? Ele fala assim, cara, o Leandro Firmino, ele é muito na dele, assim, a galera confunde as personalidades, não fala palavrão, eu filtro bastante. Bem difícil. não fala palavrão. Então, realmente, assim, a galera confunde muito o personagem com o ator, né? Sim, porque, cara, assim, é uma coisa que eu falo, meus personagens têm uma coisa que eu não tenho, assim. Todos eles têm muita energia, eu digo, essa energia proativa. E eu não sou essa pessoa. Eu sou, nossa, Vlad, É muito é engraçado. igual meu irmão fala que eu corro pra chegar por último, cara. Tipo, sacou? Ou às vezes a pessoa chega assim, numa empolgação pra falar com o Leandro, não sei o que, com a energia lá em cima. Aí, Leandro, oi, tudo bom? A energia tá aqui. Aí, às vezes a pessoa fala Aquela... assim, pô, me tratou mal, não sei o que. Mas não, é, é o cara. jeito dele, é porque a pessoa cria uma expectativa Cria e uma vem, às vezes expectativa. já vem xingando palavrão, É. não sei o que, pô, né? Aí, Leandro, prazer, Leandro. É. Cara, não é o Gilmar, velho. Ele frustra as pessoas. Frustra. Ele frustra E os ao fãs mesmo dele. tempo eu percebo o poder, né, cara, do audiovisual, né? Impressionante, né, cara? O poder de você estar ali fazendo um personagem também, né? Tem uma coisa muito interessante que aconteceu. Tu estava comigo no dia que eu estava estávamos, né, no restaurante que veio um rapaz e pediu para tirar foto. Ele era até um garçom desse restaurante. E ele falou que na época que ele estava passando por uma situação muito difícil da vida dele, que era um momento de separação, né? E eu acho que ele já tinha uns 15 anos de casado já, né? Com filhos. E o que ajudou ele naquele período, cara, era me assistir, cara, na televisão. Na época quando eu fazia o Pânico. Olha, cara. Aí eu parei pra refletir, eu falei, caramba, cara, É o poder da arte. é o poder da arte, brother. E de alguma forma um personagem louco Louquíssimo. que eu fazia lá com os caras do Pânico, sacou? Que era lá o Zé Pequeno Consumidor, ajudou aquele cara a suportar, passar por aquele período tão difícil da vida dele. A rir, a A saída. rir, a sair, a esquecer um pouco, né? Daquilo tudo. Vou até aproveitar esse gancho aí da risada para falar do Impuros rapidamente, porque a gente tem, cara, essa sexta temporada agora veio carregada de comédia, né? Sim, cara. Assim, ela toda, a série sempre soube temperar bem, mas essa última temporada ela veio, cara, sei lá, cara, os caras assim, todos os episódios que tinham o Gilmar, ele caprichava muito na comédia. Gilmar é o terapeuta, Gilmar e as cenas onde aconteciam do Gilmar mesmo lá, onde ele tava ali, nas áreas onde ele atua, estavam com um tom também mais encaixado. Sim. Fala de Impuros assim no geral, mas fala também dessa questão Assim, da é muito comédia. interessante, né? Porque o Impuros, quando eu recebi o convite, eu não fiquei tão interessado, né, cara? Não. Não, porque era mais um produto falando sobre tráfico de drogas, Rio de Janeiro. Mas, enfim, não tinha outro trabalho, eu aceitei. O ator é isso, né, Precisa cara? pagar as contas. Tem que pagar as contas. Eu tava grávida, né? Você estava grávida na época. Aí, aceitei. Aí, depois eu fui lendo, cara, as cenas, né? Teve leitura de roteiro. Eu falei, pô, interessante, anos 90. E anos 90 eu era adolescente, né?
Foi um período ali meu de adolescência, coisa e tal. E, e não era nem pra eu ficar esse tempo todo na série, cara. Meu personagem só ia fazer uma participação. 4 episódios. E acabou que o Gilmar ficou. E eu fui, lógico, né, com a ajuda dos roteiristas, né? Com a ajuda do Tomás, do Renê. Eles foram me ajudando a dar vida a esse personagem, né? Porque o Gilmar, cara, o Gilmar, ele é uma figura que você. O Gilmar tá em todos os lugares. Tu vai encontrar o Gilmar em qualquer área de trabalho, né? Que é aquela figura que é desbocada pra caramba e que o tempo todo tá mal-humorado pra caramba. E isso chega a ser engraçado, porque tem essas figuras, né? Eu conheci essas figuras no quartel, entendeu? Eu conheci essas figuras na vida, entendeu? Então eu fui pensando em todas essas possibilidades, né? E cada temporada do Impuros, cara, os personagens estão diferentes, cara. É impressionante. Se você prestar atenção, Vão ganhando cada uma camada temporada é uma também. jornada diferente. E assim, essa sexta temporada, essa ideia, cara, do divã, do terapeuta, foi algo que o Tomás já tinha comentado lá na quinta temporada. Falou, cara, eu acho que na próxima temporada eu vou pôr o Gilmar em uma crise existencial, ele vai procurar um terapeuta. Eu falei, pô, é mesmo, é? Aí acabou que quando veio a sexta temporada, rolou a leitura, ele conseguiu pôr isso ali, né, como jogo de cena, coisa e tal, escrever. E, cara, acredito que tenha ficado bem legal, porque imagina, cara, a figura do Gilmar, né, que é aquela figura ali, bronca ali, né, que é um cara todo pai, tendo que, pô, meu irmão, conversar com um terapeuta, cara, que não é uma tarefa fácil, isso não é fácil, entendeu? E acabou que deu super certo, assim. Essa sexta temporada é considerada uma das melhores temporadas, assim, de todas, assim, do Impuros. E o Impuros, cara, também é um grande privilégio fazer o Impuros, sacou? E é um grande presente, assim, da parte de Deus, cara, porque, imagina, já estamos há 10 anos praticamente, todos ali juntos ali fazendo Impuros, né? E não sei até onde vai, entendeu? Já tem pessoas já pedindo a 8ª já. Eu falei, gente, a gente não tem nem 3 meses que finalizamos a 7ª. O pessoal Vai ser lançada ano que vem a 7ª, se Deus 24 quiser. horas, depois que a galera assiste tudo, já tá pedindo, né? É muito rápido, cara. Agora tem uma coisa, cara, do Impulso que é impressionante, assim, né, cara? Como é que tudo vai piorando ali naquele contexto, cara. Sacou? Porque às vezes as pessoas param pra assistir, elas ficam tão envolvidas assim com o desenrolar da história, coisa e tal, e vai mostrando que a vida daquelas personagens, tudo só vai piorando, cara. Dramão. É um dramão, cara. O Gilmar, ele perde a mulher dele de câncer. Ele não consegue acompanhar isso, entendeu? Esse momento ali, sacou? A filha dele passa a ficar mais só, entendeu? Ele entra naquele ciclo vicioso, né? O personagem do Evandro, quanta coisa ele vai perdendo, cara. Então, pô, às vezes a galera não presta atenção nisso, cara. Sacou? Por Tem. quê? Porque nada ali vai melhorando. Nada, sacou? Tem uns momentos que eles conseguem resolver uns probleminhas, mas vai vindo outro muito pior. Verdade. É isso. E me lembrou essa fala, lembrou o criador daquela série Breaking Bad, onde ele fala assim: não, vocês esperam redenção dos meus personagens, mas na verdade a minha série é sobre eles caminhando até a pior versão deles Aham. mesmos, né? Versão Breaking Bad é maravilhoso também. Não, também, essa série é incrível. É loucura. Mas Impuros já é a série brasileira mais longa, né? Mais longeva. Já? Sim, atualmente sim. Impuros é. Não, e agora ela tá no guarda-chuva da Disney, né? Ela é Hulu, a Hulu tá com a Disney. E, pô, que faça 20 temporadas aí agora com a Disney, cada vez mais grana. Tô, também, né? Trabalho. Quando o Leandro começou a gravar, eu tava grávida. Aí o Leandro terminou de gravar e a gente se internou pra ter o Levi. É. Agora o Levi tá com 8. Eu falei, gente, eu preciso criar essa criança. Mano, é muito tempo, eu acho. Vamos pensar agora na faculdade do Levi. Rolando. Que é muito... E aí me lembra o Ari Fontoura, rapidamente, que é o Ari Fontoura que fala o seguinte, ele deu uma entrevista no Conversa com o Bial e ele falou assim,
Cara, a minha vida, o pessoal falou de carreira, né? A minha vida é o seguinte, eu tô sempre em busca de emprego. Aham. Não, mas Leandro fala, eu sou um eterno desempregado. empregado. Sem nada na carteira. Carteira. Porque é isso, né, cara? Aí agora é desempregado, casado e com um filho. Confio. Um filho autista ainda por cima, gente. Trabalho pro meu marido. Ele- Exatamente. Quando chegou o Papel de Impuros, rolou aquela coisa, pô, mais um personagem, você Mas o falou, personagem. né, no estereótipo criminoso. Aí você falou assim, mas tem um Roboleto aí também, né? Então, Pô, vamos mais chegar. boletos aí também. Vamos falar um pouquinho do Horizonte pra gente fechar. Acho que já deu a nossa hora também. Infelizmente, porque a gente tinha bastante perguntas. Ah, não, pelo amor de Deus, não posso esquecer a pergunta do Impuro BR, senão eles vão acabar comigo. Ah, E o Impuro BR falou o seguinte: na 7ª temporada, veremos um Gilmar mais família? Na série Impuros até aqui, a gente viu que praticamente todo elenco chora em alguma ocasião. O Gilmar chegará nesse ponto? Veremos uma cena dele chorando A emocionalmente? 7ª temporada, brother, vai ser muito intensa, assim, cara. Eu posso falar que vai ser guerra total, cara. Uma disputa total, brother. Cara, um contexto dentro do Rio de Janeiro, cara. Rio de Janeiro. A gente tá avançando os anos, só fica Imagina, mais. só vai piorando. Imagina, início dos anos 2000 já. É. 7ª temporada. Aí você imagina, cara. Milícia já envolvida. Ih, moleque. Loucura. É loucura. A mulher dele morreu. Ele ficou bastante triste, né? Mexeu bastante com ele, né? A morte da esposa dele, né? Será que mais? Essa vibe família, eu acho que já tá na 4ª, na 5ª, né? Essa questão da família. Sim. Agora eu torço pra que o Gilmar E a filha dele tenha tá outra longe família. também, né? A filha dele tá longe. O que? Outra família? É, Não sei se ele construir a família aí, gente. sei se ele vai ter essa. Ele amava muito a esposa. Ah, E gente. depois ele vai ficando cada vez mais. Até pra envolvido. poder dar conta desse mau humor, né? Letícia, qual a solução pro Gilmar? Eu acho que uma esposa, mais um filho. A esposa, o filho resolve o Gilmar. Eu acho. Pode Acalmar. ser. Vou botar essa. Acalmar, ter uma motivação, ter um propósito na vida. Ou um neto também, né? Um neto Neto. também. A filha dele tá. Filha dele tá tá- na área, pô. Tá na área, tá. Poderia já estar casada, mas falou, não Ai, tem neto, problema. então, neto, muitas pessoas, demais. Mais do que filho, eu acho. Não é? Um neto eu acho que ajudaria bastante o Gilmar. O vovô Gilmar, mano. vovô Caraca, que loucura que Ele vai já ser. ficou emocionado com o afilhado, né? Imagina o neto. Pra gente fechar, o que você, Letícia, olhando pro futuro aí, o que você enxerga ou gostaria de enxergar? Tanto pra você, no pessoal. Pergunta livre mesmo, pra você elaborar. Tô olhando pro futuro agora. O que eu gostaria que viesse aí? Nossa, eu gostaria de um mundo melhor pro meu filho, né? Eu tenho um filho que eu falei, né? Ele é autista. E, nossa, é muito desafiador. Eu sou uma mulher negra, favelada, mas nada chega aos pés de você ser uma mãe de uma criança neurodivergente. E aí, o que eu sonho pro mundo é um mundo melhor para ele, um mundo mais inclusivo. Sonho também com o desenvolvimento da ciência também. Eu acho que é muito pensando no futuro dele, né? E se puder encerrar com uma mensagem pra galera que tá assistindo ali na sua câmera ali, o que você diria? Deixar uma mensagem pra galera. Ainda não perguntei o teu futuro, né? Quer falar do futuro primeiro? Que aí vocês... Futuro. O que você vê no final? Você não para muito pra pensar no futuro, não, né? Às vezes. Quer dizer, eu paro pra pensar sobre essas questões, né, do meu filho, né, cara? Essa situação toda, assim, né? Ser autista, né? E eu estou envelhecendo, a Letícia também. Eu tô jovem. Mas eu acredito muito, né, cara? Eu acredito muito, primeiramente, em Deus, né? E acredito muito também na ciência, cara. Ele tá com 8 anos agora, faz as terapias, vai pra escola, né? A gente faz o que a gente pode, né? Eu acredito em Deus, acredito na ciência, mas assim, até se o Levi não tivesse nenhuma deficiência, sabe? Eu acho que o mundo tá muito louco pra gente criar outros seres humanos, as pessoas precisam, nós precisamos melhorar enquanto pessoa, independente disso, sabe? Porque eu fico preocupada com meu filho que é neurodivergente, que é difícil pra caramba lidar, é muito preconceito, as pessoas não estão se importando mesmo, mas se as pessoas não conseguem se importar ou minimamente ter empatia com as questões do meu filho
que são grandes, que são visíveis. Imagina outras crianças que têm questões muito menores, sabe? E tá passando batido. Veja o índice, né, de violência contra as crianças, sabe? O assédio, enfim. Então, acho que a gente precisa melhorar. Melhorar para todo mundo, para todas, todos e todos. O futuro, então, é isso. Melhorar isso. É. Ficar bom pra todo mundo. Mais empatia, mais amor, mais solidariedade. Inclusive, você falou da questão do autismo. Eu vi esses dias sobre a sala de cinema projetada para as crianças autistas assistirem filmes, né? E aí aquilo me deu um estalo. Eu falei assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente uma sala mais acesa, os acessos diferenciados, não ter obrigação de ficar sentado. Sim. Então, pô, é muito interessante realmente que a gente não enxerga certas coisas que na vida dele, na vivência dele, são essenciais, né? Sim. Bom, gente, então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse programa aqui com essas 2 estrelas que vocês vão poder conferir ali, passando por São Gonçalo. Tem painel lá, pra vocês poderem admirar. Também seguir nas redes sociais para vocês poderem acompanhar a jornada e a trajetória. Se a galera quiser chegar junto no Mulheres da Parada, como é que faz? @Mulheres da Parada em todos os canais, YouTube, Instagram, LinkedIn. Só botar @Mulheres da Parada, segue lá a gente, porque curtir e comentar já é uma forma de apoiar. Se quiser assistir filme lá, pode ir? Pode ir lá assistir filme? A gente divulga, a gente não tem uma sessão, uma periodicidade, né? São eventos excepcionais. E aí a gente divulga nas nossas redes, pode chegar. Tu Ó. gosta, né? Tu é cinéfilo. Gosto muito. Então, ó, fica ligado aí. E você, diga lá. Eu desejo muita paz, muito amor a todos, né? Assistam bastante filmes, principalmente filmes brasileiros. Estamos num momento muito bom, né? Sim. Do cinema brasileiro, né? Tá vendo alguma coisa aí? Tá assistindo alguma coisa? Nos últimos dias aí? Não, né? Cara, Tá trabalhando pra caramba. Eles não têm muito tempo, né? Também quem domina a televisão em casa é o Levi, cara. A gente assiste de acordo com O que dá. o que dá, sobra, né? assim. Mas sendo que sempre que tem oportunidade, a gente para assistir alguma coisa, né? Esses dias mesmo tu assistiu, né? Eu não assisti o filme da Lorena. Assisti todinho. Assistiu, né? O filme, né? É da... Da Elise Matsunaga? Nossa, ela tá incrível ali. Sim, eu quero assistir. Eu sou muito fã da Lorena também, ela é maravilhosa. Não, a Lorena é de uma entrega incrível, cara. Excelente atriz. Eu fui ali pra ver Elise Matsunaga também, porque eu falei, pô, Lorena tem esse filme aí, deve estar arrebentando. Eu fui ali ver também. E realmente arrebentou. Bom, gente, ficamos por aqui. Um grande abraço a vocês. Não esqueçam aí do botão de like, comentar e compartilhar, porque é isso que ensina pra plataforma que vocês gostaram e quer mostrar pra alguém muito parecido com você. A gente quer você por aqui e também essa pessoa, beleza? Também considera nossos links de compra aí. Você vai fazer um carrinho ali pra qualquer coisa. Considera o nosso link aí, o nosso código, que aí você já manda um percentual pra gente sem mudar nada pra você. Caso você sinta no seu coração, pô, vou apoiar esses caras que falam de cultura brasileira aí, de cinema, aos games brasileiros, pô, R$5 você já ajuda bastante a manter a nossa estrutura, beleza? Então, forte abraço pra vocês. Valeu, tchau, tchau.